Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre as prioridades do nosso coração, porque de fato o nosso coração ele revela, as nossas prioridades de vida. E eu quero fazer isso meditando na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo de número 5, e eu quero fazer um contraponto no livro de Josué, capítulo de número 7. Nós temos aqui pelo menos 3 personagens que mostram que o coração deles revelaram as prioridades que eles tinham. Veja o que acontece com Ananias e Safira e veja o que acontece com Acã, Ananias e Safira está lá no Novo Testamento, lá em Atos, no capítulo 5. Lembram-se que eles entraram em acordo, o marido e a esposa, em vender uma propriedade e então acertaram os dois em falar para Pedro ou para os apóstolos o valor daquela venda. Mas na verdade, eles mentiram sobre o valor. Eles só acertaram isso, para fazer ou parecer bonito diante da congregação, diante da igreja, como ofertante, Mas na realidade, eles tiveram uma parte do valor e guardaram esse valor para com eles. E isso foi algo terrivelmente punido por Deus. Porque, na verdade, olha só o que Pedro vai dizer para o Ananias. Atos 5, verso de número 3. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. E aí a situação fica muito difícil, Porque o verso 5 diz que, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Depois, passado um tempo, chegou a esposa, Safira, e Pedro vai também indagar ela, dizendo, você vendeu, lá no verso de número 8, Pedro vai falar com Safira, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu para Pedro, sim, foi por esse valor. E aí Pedro vai dizer para ela, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também levarão você. E no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Veja que o coração deles revelou a prioridade dele. A prioridade deles nunca foi Deus. A prioridade deles não era andar na presença de Deus e adorar a Deus, mas a prioridade deles estavam em bens materiais. É interessante que lá no livro de Josué, no capítulo de número 7, nós também encontramos alguém que agiu da mesma forma, que é Acã. Ele, numa das guerras vencidas pelo povo de Israel, ele viu uma capa babilônica e ele viu ali um talento, de ouro, e ele então resolveu tomar para si, coisa que havia sido proibida. E ele, levando aqueles materiais ou aqueles objetos, enterrou, fez um buraco no meio da tenda dele e escondeu aquelas coisas. E então Josué vai lá e Deus, cobra a Acã e cobra Josué, e então tem todo aquele processo de chegar família por família diante de Deus, e aí então chega na família de Acã. E aí, quando Acã é confrontado, o coração dele revela qual era a prioridade dele. E a prioridade dele nunca foi andar com Deus de verdade. Ele tinha outros interesses, e ele mentiu. E então, na mesma situação que nós temos agora no Novo Testamento, Acã no Antigo Testamento. Mas não foi só Acã. Morre Acã e toda a sua família, todos os seus bens, tudo ali é punido por Deus. Agora, olha só como é interessante lermos a palavra de Deus como um todo. Antigo Testamento conversando com o Novo Testamento. Veja que aqui nós temos 2 inícios. Josué é o livro do início da entrada do povo na terra. E Atos é o início do povo de Deus como igreja. Deus agindo de maneira exemplar nas 2 situações. Lá, quando o povo estava entrando na terra prometida, preparando o povo para obedecê-lo de maneira correta, e agora na igreja, o início da igreja, ali em Atos, Deus corrigindo exemplarmente aqueles que demonstraram corações infiéis a Deus.
É fato que nós precisamos cuidar da nossa caminhada cristã. É fato que nós devemos observar a palavra de Deus e precisamos, de tempos em tempos, verificar o que há de fato em nossos corações. Será que os nossos corações estão revelando prioridades segundo a vontade de Deus ou as prioridades segundo o nosso coração humano? Precisamos tomar cuidado, pois Deus corrige e açoita todos que são seus filhos. E então nós não podemos brincar com isso, pois o nosso coração revela as nossas prioridades. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.